Aleluia. Sabe? Eita, Caio, tu é benção. E eu quero te dizer nessa noite que você é um privilegiado. Tudo faz. Que você e eu somos privilegiados. Amém? E que nós precisamos fazer algo com aquilo que nós temos recebido. Amém, gente? Glória a Deus. Eu sei que você está ainda orando ao Senhor, amém? Mas eu queria que você, nesse momento, pudesse olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer assim para ela: meu irmão, você consegue discernir o tempo que você está vivendo hoje? Você consegue perceber o que está acontecendo à tua volta? E o que acontece dentro de você? Amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Já faz alguns dias que o Senhor tem falado algumas coisas comigo. E eu queria compartilhar brevemente com vocês, justamente sobre isso. Eu estou aqui hoje, nessa noite, para te despertar. Que responsa, Jesus. Mas para ser um canal de Deus, amém? Para te despertar. Para que você possa enxergar aquilo que está acontecendo à sua volta e aquilo que já está acontecendo dentro de você. Amém? Porque Deus está trabalhando. Amém? Nós somos uma obra. E que coisa maravilhosa. Quando nós vemos ali em Jeremias 18, não é verdade? Que quando o Senhor ilustra aquela passagem que diz que o oleiro está debruçado sobre a obra, trabalhando nela. Amém? E sabe que assim o Senhor faz conosco. Ele está debruçado, amém? Trabalhando em nossas vidas e trabalhando através de nós. E nós não podemos ficarmos distraídos e desapercebidos do agir de Deus na nossa vida. Amém? Você podia dizer assim: ei! Diz teu nome agora. Itla. Acorda! Deus está trabalhando. Amém? Às vezes nós queremos ver e queremos enxergar naturalmente o trabalhar de Deus em nós. Mas sabe que mesmo se você e eu não estivermos enxergando, não significa que Ele esteja parado. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele não fica, Ele não descansa. Amém? Ele já teve aquele 7º dia para descansar. Amém? Ele está continuamente trabalhando. Eu gosto muito naquele versículo que fala que até quando nós estamos dormindo, papai está acordado e nos ensina coisas. Até quando a gente deita no nosso travesseiro e descansa o nosso corpo, a nossa mente, a gente pode ter certeza que a gente tem um pai que está cuidando de nós e além de cuidar, ele está nos ensinando. Se isso não é estar debruçado sobre a obra, não sei mais o que seria. Não é verdade? Só que a gente não pode, como eu falei, ficar desapercebido. A gente não pode viver os nossos dias de uma forma alheia à vida de Deus em nós. Amém? Paulo já falou sobre isso. Certa vez ele disse: olha, não fique alheio à vida de Deus. Não sejais como gentios, obscurecidos no vosso entendimento. E não percebe o que está acontecendo. Diga assim comigo: está acontecendo. Amém? Mas, Itla, minha vida está um pouco parada. Eu quero te dizer que mesmo assim, Deus está falando com você e agindo. Amém? Agora, nós precisamos fazer algumas coisas. Amém, gente? E eu queria que você abrisse comigo em Eclesiastes. Obrigada, Senhor. Você é tão bom. Eclesiastes 3. Versículo 1, todos abriram? Amém. Glória a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar
e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Aqui o Senhor fala para nós que há um tempo e um propósito para todas as coisas. E eu queria que você adiantasse um pouquinho mais e fosse comigo ali em Eclesiastes 8. Porque dele, por meio dele, para ele. Eclesiastes 8, versículo 5. Glória a Deus. E o coração do... Vamos do começo. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Amém? Olha aqui para mim. Nós vimos em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Amém? Há tempo de espalhar, há tempo de ajuntar, há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar, há tempo de falar, há tempo de ficar calado, há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo para todas as coisas. Amém? E nós vimos agora que o sábio, ele conhece, ele consegue discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Amém? Quando eu estava meditando sobre isso, quem já assistiu a algum tipo de atividade, eu não sei o nome que se fala, gincana, que se passa na TV às vezes, que tem aquele momento, amém, que tem aquelas máquinas, vocês vão logo se localizar. Tem aquelas máquinas, tem uma piscina no meio, e às vezes a pessoa tem que pular, amém, para que não caia na piscina. Vocês sabem o que é que eu estou falando? Já visualizaram na mente? Bem antigo, é bem antigo. Bem antigo, mas foi. Amém? Tem aquela máquina que fica girando e você tem que pular. Mas se você perder o tempo e perder o equilíbrio, você cai na água e aí perdeu. Amém? Sabe que é mesmo assim? Tem um tempo e um modo para todas as coisas. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Existe um tempo na nossa vida. Amém? Mas a gente não faz de qualquer jeito, porque Deus ele nos ensina que existe um modo de viver. Do mesmo jeito que eu não poderia pular, se eu tivesse numa brincadeira dessa, eu não poderia pular de qualquer maneira, eu tinha que projetar meu corpo, eu tinha que achar um jeito ali para me equilibrar. E eu não podia também adiantar e nem atrasar o tempo, eu tenho que pular certinho para que eu não caia. A mesma coisa nas coisas do Senhor. Amém? Diga assim comigo, existe um tempo. Existe sim um momento oportuno para todas as coisas. E sabe que nós precisamos entender em qual desse período nós estamos inseridos. Amém? Nós vivemos em um tempo, naturalmente falando, amém? Onde os dias são maus, onde as pessoas elas estão cada vez mais egoístas, avarentas e amantes de si mesmas, não é verdade? Onde cada vez mais as nações elas estão se levantando umas contra as outras. E isso se diz na palavra que é o quê? Fim dos tempos, né? Amém, gente? Se localiza. Diga assim, se localiza. Então, onde as pessoas estão cada vez mais buscando seus interesses, onde elas cada vez mais elas desejam que seja prevalecida a sua vontade e o seu querer. Amém? Só que no reino do Senhor, a palavra própria já diz, né? É um reino. E o que é estabelecido nesse reino não é a nossa vontade. É a vontade do nosso rei. Amém? Eu gosto muito de falar que o Senhor realmente ele é meu pai, mas ele é meu Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque isso faz com que a gente se localize. Faz com que a gente possa se posicionar. Amém? E possa se visualizar na forma que Deus quer que nós estejamos. No tempo que Deus quer que nós estejamos. Amém? Deixa eu te dizer, você precisa e eu preciso discernir o tempo, minha gente. Nós não estamos aqui de bobeira.
Você e eu não estamos aqui simplesmente para dar uma passeada pela terra e esperar as bodas do Cordeiro. Mas, amém. Glória a Deus. Mas o que a gente faz com esse tempo? Se existe um tempo para todas as coisas, o que eu faço com o tempo que eu estou vivendo? O que eu faço com essa estação que eu estou vivendo? Não existe um modo de viver. Amém? E eu queria que você fosse ali comigo. Vocês estão entendendo? Tá. Muita caneta. Ô, Glória, abre ali comigo em Efésios. Até o pastor pela manhã, ele comentou algo sobre esse texto, eu queria ler com vocês. Amém, Pai. Versículo 3. Quem está acordado pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Júnior está ligado. Vamos acompanhar o irmão Júnior. Quem está acordado, dê glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Isso aí é para você ouvir, amém? E não dormir. Diz assim, mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarris, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz. Amém? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? 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 Está todo mundo acordado? Amém. Aí o que acontece? Nós acabamos de ler que idólatras impuros, pessoas avarentas, não herdarão o reino dos céus. E ele fala assim, que nós não devemos ser cúmplices. E eu quero te dizer que para a estação que nós vivemos, ou em qualquer outra estação que você e eu possamos viver, existe pelo menos uma característica que nós devemos ter durante essa estação, que se chama posicionamento. Amém? Posicionamento. Amém? Isso diz respeito a mim e a você. Amém? Nós estamos vivendo verdadeiramente os últimos dias. Nós estamos vivendo em um momento muito delicado. Amém? Principalmente na nossa nação. Mas não, às vezes nós vemos isso como algo muito longe. Às vezes nós imaginamos isso apenas lá para Brasília. Amém? Nas redondezas. Mas eu quero te dizer que está acontecendo também perto de mim, perto de você. Cada vez mais as coisas estão se estreitando. Cada vez mais nós temos encontrado pessoas que estão dispostas verdadeiramente a fazer com que a gente seja motivo de vergonha. Fazer com que o evangelho perca o valor que ele tem. E sabe que eu e você somos guardiões daquilo que Deus diz para nós. Só que para sermos guardiões existe uma posição. Acho que você com certeza já ouviu várias vezes alguém, pelo menos aqui na igreja, falar sobre aqueles guardas que existem ali na Grã-Bretanha, amém?
que estão guardando a rainha Elizabeth. Vocês já viram como é que eles ficam posicionados? Minha gente, eles não olham nem para a direita nem para a esquerda. Eles não estão ali de brincadeira. Eles firmaram as suas estacas ali, botaram os seus pés e marcam realmente o território. E dizem com o seu rosto e com o seu corpo que eles estão ali para guardar um território. Que eles estão ali trabalhando. Amém. E nós, como igreja, o que é que nós estamos fazendo? Amém? E o mais interessante é que quando a gente talvez, eu creio que não aconteceu aqui nessa noite, mas em algum momento da nossa vida, quando a gente começa a ler sobre a impureza, prostituição, chocarris, a gente pensa logo, não, isso não existe mais na minha vida, porque eu fui lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e pecado nenhum existe em mim. Glória a Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu sou livre. Amém? Só que a palavra de Deus fala que são as raposinhas que destroem a vinha. São as pequenas coisas que roubam o meu e o teu posicionamento. São as pequenas coisas que tentam destruir aquilo que já foi colocado dentro de nós. E a palavra fala que quem vigia sobre essas coisas sou eu e é você. Amém? O pastor hoje foi culto da família. O pastor hoje estava falando sobre uma responsabilidade pessoal que nós temos. E muitas vezes nós queremos colocar essa responsabilidade no ombro de outras pessoas. Mas eu quero te dizer que quando você e eu subirmos, nós vamos subir sozinhos. Amém? Nós não vamos nos pendurar na barra da saia da nossa mãe. Nós não vamos nos pendurar na calça do nosso marido. Nós não vamos pegar bigu. No céu não existe bigu, nem carona. Amém? E só sobe santo. Itla, então eu estou com a minha passagem garantida. Glória a Deus. Se você recebeu Jesus, você recebeu uma passagem de graça, amém? Você não precisou comprar. Mas eu quero te dizer que a santificação também é um processo. Amém? Se você desmaiar, se você desfalecer, meu irmão, periga não subir. E eu não quero que aconteça isso com você, nem você. Amém? Glória a Deus. Aí ele fala aqui. Nem palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane. Gente, para a gente não ser enganado. Só não é enganado quem está vigilante. Quem se encontra numa posição de vigia. Amém? E sabe que o Senhor, Ele fala um pouco sobre isso quando Ele diz assim, vigiai e orai. Ou seja, existe um modo para que eu esteja me posicionado. Existe um modo para que eu esteja posicionado. Amém? Vigiai e orai. Sabe que chegou um tempo de nós pararmos mais, de perdermos tempo. Nós perdemos tanto tempo com tantas coisas. Nós perdemos tempo de frente de uma televisão. Eu falo para mim, tá? Nós perdemos tempo com conversas no WhatsApp. Amém? Eu vou chegar mais perto de vocês. Porque eu sou baixinha para vocês me verem melhor. Nós perdemos tempo com conversa no WhatsApp. Quem já passou 1 hora de madrugada conversando no Zap? Levanta a mão não, sem condenação. Eu vou mandar só uma mensagenzinha. Eu só vou ver como é que está meu irmão. E quando você vê, já foi 1 hora, 2 horas. Mas sabe que eu não quero... Essa não é uma noite de condenação, amém? Mas é uma noite de despertar. Se lembra que a gente leu? Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. A igreja de Deus, ela não pode estar dormindo. A igreja de Deus, ela não pode estar dormindo. Vocês se lembram das 10 virgens? 5 eram prudentes. 5 carregavam com ela reservas de azeite. 5 estavam o quê? Preparadas. Porque elas sabiam que quando o noivo chegasse, elas deveriam estar com as suas candeias acesas. E elas deveriam estar preparadas. Mas existia 5 que estavam o quê? Nécias. Ignorantes. Desapercebidas. Imprudentemente. Elas estavam ali. E elas não tinham reservas de azeite. O que aconteceu quando o noivo chegou? Diga assim, ficaram. Amém?
Só que muitas vezes a gente pensa isso e leva só isso para nós. Eu não quero ficar. A vinda do Senhor está próxima e eu quero subir. Beleza, eu também quero. Só que, e os que estão ao nosso redor? Amém? Diga assim comigo, acabou o tempo de perder tempo. E ele fala assim, continuando. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Para aqui comigo um pouquinho. Gente, eu quero te dizer que o teu silêncio, às vezes, fala mais alto do que as tuas palavras. Que sentido, Ítala? Quantas vezes nós nos encontramos com pessoas e essas pessoas começam a falar. Amém? Eu falo pessoas não cristãs. E o que acontece? O pastor hoje estava falando, hoje de manhã, até Márcia, se eu não me engano, Márcia comentou que nós temos uma voz. E o que acontece? O que tem acontecido com a tua voz? O que tem acontecido com a voz da igreja? Cadê a voz da igreja? Cadê a voz da igreja? Sabe, deixa eu te dizer, o mundo tem um ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Eita, eu quero te dizer que a voz da igreja é a voz de Deus. E se você e eu estivermos calados, como é que Deus pode falar? Aí nós estamos o quê? Romanos 12 fala sobre isso. Não vos conformeis com este mundo. Nós estamos nos conformando com as coisas que nós temos visto. Eu estava comentando com os meninos ontem do louvor. Eu vi um programa na TV esses dias. Um homem ímpio, que faz parte de uma banda de samba, pagode, não sei o que nem o que é aquilo. Mas um homem ímpio que teve a coragem de se levantar em rede nacional para dizer que não concordava. Eu não concordo. Eu tenho filho e eu não concordo com o que está sendo ensinado nas escolas. Um homem ímpio. Mas muitas vezes o povo de Deus tem se calado. E o nosso silêncio, ele soa para aqueles que estão perto de nós, como uma aprovação. E o Senhor fala que nós não devemos ser cúmplices. No versículo 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém, reprovai-as. Sabe o que é ser cúmplice? É você favorecer ou colaborar com alguém sobre algo. Até caiu o celular aqui. Misericórdia. É colaborar sobre algo. Todas as vezes que você está em uma situação, minha gente, vamos ali em Salmos 1. Diga assim, reconhecendo a estação. Mas, Ítala, que palavra de domingo à noite. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é totalmente aceitável. Ela é digna de inteira aceitação. Não importa a hora do dia. Não importa o culto da semana. Não importa o que é que você está pensando. Amém? O que importa é que se está sendo pregada a palavra. Minha gente, é a verdade. E sabe que em Tiago fala que nós devemos acolher com mansidão a palavra em voz implantada, porque ela é poderosa para salvar a tua alma. Ela é poderosa para nos colocar em um lugar de salvação. Meu irmão, glória a Deus, realmente a gente precisa se alegrar muito mais com aquilo que a gente tem recebido. Porque verdadeiramente Deus tem nos livrado de tantas coisas. Tem nos sinalizado tantas outras coisas. Tem demonstrado tanto o seu amor e a sua bondade conosco. Amém? Porque o Pai, Ele cuida, Ele exorta, Ele repreende o filho que ama. Eu estou com um homenzinho em casa.
de 1 ano e 1 mês. E ele está muito emocionado, querendo mexer em quase todas as coisas. E sabe que o ventilador e a tomada do quarto para ele virou um brinquedo maravilhoso. E eu, por amor a ele, juntamente com o seu devido pai. Amém? Te amo. Se a gente não amasse, a gente ficaria calado e permitia com que ele fizesse tudo aquilo que ele desejava fazer. Mas o que ia acontecer com ele? Amém? Deus, ele cuida de você, minha gente. E ele cuida de mim. Bem-aventurado o homem, versículo 1, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Minha gente, eu quero te dizer uma coisa. Você tem o Espírito Santo. Hoje é dia do professor. Amém? Humanamente falando. Mas sabe que o maior... E glória a Deus pelos professores. Eles deveriam ser muito mais bem valorizados. Amém? Na sociedade. Mas nós temos o professor por excelência dentro de nós. O Espírito da verdade, o que nos guia a toda a verdade, o que nos faz lembrar as coisas passadas, amém, as coisas que foram ditas, aquilo nos faz anunciar o que há de vir. Se esse não for o melhor professor para te aconselhar e para mim aconselhar, eu quero te dizer que não existe outro. Mas muitas vezes nós buscamos conselhos em pessoas que não têm o que dar para nós. Aí depois nós não sabemos, porque as coisas não dão certo. Eu quero te dizer, para cada estação e tempo que você tem vivido, você precisa e eu preciso dos ensinamentos que o Senhor tem para mim e para você, para que você seja bem-sucedido nesse tempo. Está precisando de conselho? Está precisando de instrução? Está precisando de direção? O Senhor tem direção para você. O Senhor tem conselho para você. O Senhor tem a palavra. Gente, Gênesis e Apocalipse. Deus deixou escrito um testamento. E Ele é o teu documento. Todas as promessas dele são para mim. E Ele é o nosso documento. Amém. Aí o que acontece? Bem-aventurado, o Senhor diz, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Voltando à história que eu estava contando para vocês, nesse mesmo programa eu vi uma mulher, uma atriz, falando assim, ninguém pode dizer como a mãe deve educar o seu filho. Amém? Isso aí foi com relação àquele caso que a gente sabe da exposição de arte, amém? E ela concordando com aquilo que estava sendo feito. E ela dizendo que achou errado, porque o pessoal tinha aquelas pessoas que estavam recriminando a mãe daquela criança. Eu quero te dizer, a gente não vai parar de ouvir essas coisas, não. Porque nós estamos no final do tempo. As pessoas cada vez mais, elas vão falar aquilo que elas pensam. E você vai ficar calado com aquilo que você crê? Né? Porque se você está falando, amém? Se alguém tem algo para dizer para você, é porque ela deve estar esperando e preparada também para ouvir. Já dizia minha irmã Márcia. Então, como é que a gente pode ficar calado? E colocar... Gente, eu quero te dizer que não existe crente 007. Amém? Aquele crente que coloca a Bíblia debaixo do braço, só faz manchar a Bíblia com desodorante. Quando chega em casa, guarda ela na gaveta. E espera com que as coisas aconteçam. Diga assim, miséria queima. Levanta a tua Bíblia bem alto, levanta ela. Ela te diz alguma coisa ao teu respeito? Muitas coisas. Você crê no que ela diz? Então confessa o que você crê. Profere a tua fé.
Eu creio assim. Eu acredito assim. E ponto final. Sabe que a gente chegou a um tempo que as coisas estão tão se afunilando que nós não podemos ficarmos preocupados verdadeiramente se o outro vai ficar com raiva ou pensando mal da gente. Amém? Porque existe um posicionamento. Porque existe algo a ser dito. Muitas vezes você vai ser um canal de Deus para neutralizar a influência do diabo na vida de uma pessoa. Amém? E você ficando calada, o que é que vai acontecer? Deus vai usar outro. E você vai ficar o quê? Perdeu a oportunidade. Diga assim comigo, é um tempo de oportunidade. E também é um tempo, sabe de quê? De prioridades. Prioridades. O mundo está priorizando muitas coisas. Eu priorizo eu priorizo trabalhar, que é digno. Amém? Porque o trabalhador é digno do seu salário, nós precisamos trabalhar. É bom a gente ter dinheiro. Quem não quer ter dinheiro aqui pode levantar a mão nesse momento. Graças a Deus que ninguém, porque todo mundo precisa de dinheiro. Mas sabe o que acontece? O dinheiro não é o nosso Senhor. As riquezas não são o nosso Senhor. Amém? O nosso trabalho não é o nosso Senhor. Amém? As pessoas não são o nosso Deus. As coisas não são o nosso Deus. Mas, Ítala, você não sabe, eu sei. Eu sei o que eu estou te dizendo. Sabe que Deus fala que a gente não pode servir a dois senhores. Ah, Ítala, mas dentro da igreja não existe isso não. Olha, porque Deus ele não está falando para o ímpio não, porque o ímpio já está servindo a Satanás. E já está envolvido em tudo aquilo que o diabo coloca para ele. Amém? Mas ele fala aí para nós. Você não pode servir a dois senhores. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e salgada. Você não pode servir a dois senhores, porque você há de aborrecer um. Amém? Você pode sorrir nesse momento, um momento de muita alegria. Sabe, gente, é muito bom ver o rostinho de vocês. Eu amo tanto vocês. E eu estava em casa e disse, meu Deus, Pai, obrigada pelo privilégio de ministrar a Tua palavra, Senhor. Porque, primeiramente, Deus trata comigo. E é muito bom a gente ser tratada com o Senhor. Aí ele fala aqui assim, ó, que primeiro a gente tem que ter prioridade. Aí ele fala o quê? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Em Mateus, o Senhor fala para nós que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar. Gente, se nós como igreja não buscarmos em primeiro lugar, nós não vamos esperar que o mundo comece a buscar, não. Se nós como igreja não colocarmos o Senhor como primazia em nossa vida, nós não podemos esperar que as pessoas ao nosso redor reconheçam o Deus que nós servimos. Como é que nós podemos querer ver algo diferente acontecer em nossa vida, se Deus não for o centro dela? Porque Ele fala que nós devemos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Isso me diz respeito que é com o meu ser por completo. Eu não posso dedicar ao Senhor uma vida pela metade. Você e eu não existimos para o louvor da glória dEle. Você e eu não existimos não é para glorificar o nome do Senhor. Isso me diz respeito dos meus pensamentos. Isso diz respeito às minhas atitudes. Isso diz respeito ao que existe no meu coração. Deus, Ele está interessado no seu coração. Amém? E muitas vezes nós deixamos que coisas entrem. Por quê? Porque a palavra de Deus não está sendo como primazia em nossa vida. Coisas estão muitas vezes sendo absorvidas, coisas que nós temos visto, coisas que nós temos ouvido.
O pastor falou hoje pela manhã. Você não veio, pega a ministração. Porque aquilo que entra, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, amém? Se nós não rejeitarmos, se nós continuarmos vendo, o que é que vai acontecer? Descerá para o nosso coração. E daqui a pouco nós estamos falando. E a boca fala do que o coração está cheio. E o que a igreja tem enchido o seu coração? Nós não enchemos o nosso coração com posições. Nós não enchemos o nosso coração com reputação. Eu quero te dizer que a tua reputação, ela ficou em último lugar depois que você recebeu Jesus. Nós não devemos encher o nosso coração com coisas. Porque nós não vamos levar as coisas para o céu. Elas não caberão. Eu vou no arrebatamento, amém? Mas aqueles que morrerão não levarão as coisas dentro de um caixão. Não haverá caixão reserva. Esse é o caixão reserva para as minhas coisas. É você e Deus. É você e Deus. Mas às vezes nós estamos tão inquietos com tantas coisas. Mas, Ítla, eu tenho muita coisa para fazer. Ítla, eu tenho uma responsabilidade tão grande que você nem sabe. Deus sabe. E por Deus saber que Ele te diz, busca primeiro. Gente, eu não sei se você está percebendo. É esse tempo de busca que nós precisamos estar vivendo. É esse tempo. E se chegou um tempo de um aprofundamento no Senhor, chegou um tempo que a gente precisa parar de querer brincar de ser crente. Chegou um tempo que a gente precisa levantar a bandeira do Evangelho. Que a gente precisa buscar o Senhor todo o nosso coração. Que nós precisamos abrir mão daquilo que nós achávamos por precioso. Chegou o tempo de renúncia. Tempo de renúncia. Não é tempo de perda, é tempo de renúncia. Você e eu não perdemos por escolhermos a Jesus. Você e eu ganhamos porque escolhemos a melhor parte. Já dizia o Senhor a Maria. Maria escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Não te preocupa com o teu dia de amanhã. Ítla, não se preocupa. Pode dizer para mim, Ítla, não te preocupa. Amém. Basta cada dia o seu mal. Deus sabe todas as coisas. Sabe que na palavra do Senhor existe 365 vezes. Para cada dia do ano, Deus está dizendo para a gente, não temas. Não te preocupa. Busca o meu reino. E sabe que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria Aí chega a questão. E eu queria que você voltasse para Efésios. Guarda aí Salmos. Se Deus permitir, a gente vai para ele. Você está animado? Feliz? Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Eu acho que enquanto você e eu estivermos aqui nessa igreja, você vai ouvir isso de mim. Minha gente, o culto, esse momento que nós estamos aqui, não é uma reunião social. Não é um momento para a gente estar mostrando as nossas roupas e os nossos sapatos e a nossa bela maquiagem e o nosso cabelo bem cortado. É um momento que Deus reservou para nós, para juntos buscarmos ao Senhor. Isso deve envolver uma intensidade e um desejo ardente que isso aconteça. Você e eu não viemos para o culto sem expectativa nenhuma. Eu estava conversando com o pessoal aqui ontem eu ia dizer no culto das crianças, pastor Abinésio, vê só. Porque eu estava brincando ontem com o pessoal. Amém? Mas a gente estava aqui no Super Jovens. E, gente, você já viu uma criança, a expectativa que ela tem quando ela sabe que ela vai ganhar algo ou vai para algum lugar. Até eu e o Robson, a gente conversou em casa, assim, ele falando para mim, assim, rapaz, a gente nem dorme. Não dorme não, minha filha. A criança,
Amanhã eu vou lhe dar tal coisa. Pode se preparar, que ela vai ficar a noite todinha pensando naquilo. Quando ela não aguentar mais, ela apaga. Mas no outro dia, 6 horas da manhã, ela está no quarto do pai. Chegou a hora? Chegou a hora da gente ir para a igreja? Chegou a hora do culto? Chegou a hora da escola dominical? Chegou a hora do centro de oração? Chegou a hora, gente, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, são princípios elementares da igreja de Deus. Amém? Eu não imagino a igreja primitiva, uma igreja morta num culto solene. A igreja primitiva orava com fervor. E eu quero te estimular as orações aqui, amém? Abre um parêntese bem grande, porque Deus está te chamando para você se ajuntar a um povo escolhido, juntamente como você, para estarmos buscando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, desejando ardentemente as mesmas coisas. E isso me leva a ter um fervor dentro de mim. Isso me leva a eu sentar numa cadeira e esperar a palavra com muita alegria e expectativa. Porque não sou eu, não é fulano, não é beltrano, não é cicrano, não é o ministro fulano de tal, das Américas, aquele super top. É o Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes Deus ele fica impedido de falar? Não é por conta, às vezes, do ministro, não. Porque eu te garanto, amém? Eu falo assim com muito temor, mas eu creio que as pessoas que sobem em um púlpito, eu falo de um púlpito natural, elas buscaram da parte de Deus o que o Senhor quer falar para a igreja. Mas eu quero compartilhar também essa responsabilidade com vocês. Deus às vezes fica impedido de falar por causa da frieza que às vezes fica instalada no nosso coração. Pode glorificar. É revelação chegando para você. Às vezes ficamos tão frios, deixamos com que o cansaço nos abata. Misericórdia, gente. Deixamos com que as coisas do mundo nos sufoquem. Cuidado dessa terra, espinhos nos sufocando. O que é isso? O que o irmão tem? Sei não, mas é a cara dele, parece um morto-vivo. Gente! Gente, eu fui transformada. Olha, eu recebi o Senhor Jesus. Eu costumo dizer que eu sou quase uma nova convertida. Porque eu nasci num lar evangélico. Mas eu depois recebi o Senhor Jesus. E eu tive um período na minha vida que eu me desviei. Muito curto, mas que quase custou a minha vida. E quando eu voltei, atentei. Porque eu estava como quem dorme. E quando eu voltei e atentei, minha gente, eu despertei. E eu disse, Pai, eu nunca mais, eu quero frieza na minha vida. Gente, chegou um tempo de fervor em nós. Eu não quero, Pai, sentar no banco e não receber nada. Eu não aceito isso na minha vida, não. Eu não aceito sair por essa porta da mesma forma que eu entrei, gente. Porque quando Deus está presente, Ele compartilha, Ele sempre fala. Agora, muitas vezes, os ouvintes não estão com os ouvidos preparados para ouvir. Às vezes, nós estamos tão preparados para falar. Mas, Pai, está acontecendo isso na minha vida. Tiago fala que nós devemos ser tardios para falar, mas prontos para ouvir. Isso também diz respeito ao Senhor. Atentai atentamente aquilo... Atentai atentamente. Olha que massa, recebe. Aquilo que Deus está falando. Porque não são homens. Deus, Ele se move. E Ele é através de você e em você. E Ele vai te usar. Você não precisa de um púlpito. O púlpito nós levamos dentro da gente. Amém. Glória a Deus por isso. E seja onde você estiver, Deus ele está pronto para falar através de você e para usar pessoas para falar para você. Sabe que às vezes nós temos um pensamento que Deus está calado. Ah, Deus não está com vontade de falar, não. Que história é essa? Primeiro, porque Deus deixou a palavra. É Ele falando. Segundo,
Porque Ele deixou pessoas, a igreja dele. Como que Deus vai ficar calado, gente? A gente aqui não está ouvindo. A gente aqui não está tendo comunhão como deve. A gente aqui não está buscando. A gente aqui está esperando ouvir o Senhor apenas em um culto. Aí a gente chega frio, fica morno, sai congelado. Porque a gente não está buscando o Senhor. Eu duvido uma pessoa que ora ao Senhor, se ela não vai ouvir do Senhor, se o Senhor não vai falar com ela. Sabe que desde o princípio Deus deixou isso como exemplo. Adão, na viração do dia, Deus, ele descia, amor. Na viração do dia, Deus estava com Adão, descia pau, para falar com ele. Comunhão que Deus deseja ter. Relacionamento. Amém? Chegou um tempo de um maior relacionamento. Chegou um tempo da gente sair da superficialidade cristã. Estou na superficialidade gospel. Acabou isso. Ou é ou não é. Ou é frio, ou é quente. Porque morno, Deus disse que ele fica a ponto de vomitar. Vai beber uma água morna. Não desce não, gente. Desce nada. Deus nos chamou para o fervor. E esse fervor, ele precisa ser restaurado no meio cristão. Sabe, eu não estou falando só com relação a nós, não. Existem muitos irmãos nossos que precisam acordar para a vida. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, eu te estimulo a você ser exageradamente exagerado. Na tua adoração, no teu culto ao Senhor. Amém? Não te preocupa com a pessoa que está do teu lado. Porque se cada um de nós chegarmos aqui e resolvermos firmemente prestar o nosso culto ao Senhor, você vai ver o que vai acontecer neste lugar. Você vai ver o que vai acontecer primeiramente na tua e na minha vida. Nas nossas casas, nas nossas famílias. Dentro da gente. Deus mostrando as coisas que precisam ser retiradas. Porque deixa eu te dizer, eu até anotei aqui, eu vou dizer para vocês. Cada estação exige frutos específicos. E sabe que para haver fruto, para que o fruto se manifeste, é necessário manutenção da árvore. Você e eu precisamos dar fruto na estação que nós estamos. Porque para isso nós fomos chamados. Mas para isso Deus e a gente precisa fazer. Deus ele já fez, amém? Mas nós precisamos fazer algo. Permitir que haja manutenção dentro de nós. E eu quero falar assim, de novo, poda. Diga assim comigo, glória a Deus. João 15. Eu não esqueci de Efésios. Chegou um tempo da igreja frutificar. Oh, glória! Para aqui comigo. Todo mundo abriu? Amém. Guarda aí. Sabe por que será que Jesus... Eu passei muito tempo sem entender aquela passagem da figueira estéril. Quando Jesus estava passando ali com os seus discípulos. E ele amaldiçoou aquela figueira ali em Marcos 11. Mas sabe que o mês a figueira é uma árvore que, primeiramente, quando você vê as folhas, é o quê? Já tem fruto. E a palavra fala que todas as figueiras, a palavra não, mas é deduzido, amém, que todas as figueiras naquela época estavam o quê? Secas. E Jesus, quando viu aquela figueira, ele supôs, mesmo que não fosse tempo dela frutificar, amém, ele supôs que tinha fruto. Por quê? Porque ela aparentava algo. Ela estava dizendo visualmente que ela tinha fruto nela para ser comido. Entenderam? Então receba.
Nós não somos aquelas árvores que visualmente demonstramos algo, mas por dentro não temos o que dar. Nós precisamos, sim, manifestar aquilo que temos dentro. E sabe que o fruto ele é manifesto. Eu não consigo, nem você consegue ver uma árvore que tem fruto e você não consegue visualizar. Está vendo o fruto ou não? Como você está dizendo que tem fruto? Não. Amém. E sabe que o nosso fruto, o Senhor fala que Ele nos chamou para que a gente desse fruto e o nosso fruto permanecesse. Isso quer dizer que nós podemos sim, somos capazes de dar frutos e de permanecer no fruto. Aqueles que estão no Senhor, eles são como árvores plantadas, Salmos 1. Amém? Junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto, a musiquinha, que a gente aprende desde a escola dominical pequenininho, na estação apropriada. Ou seja, no tempo devido de dar fruto, ele dá fruto. E cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Chegou o tempo, minha gente, da gente começar a prosperar em algumas coisas. Mas por que o fruto permanece? Como é que a gente... Então, não sei como é que eu posso fazer para o meu fruto permanecer. Permaneça na palavra, eu duvido. Eu dou dúvida, como diz o Matuto. Vamos lá, João? Se permanecerdes em mim, versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecerei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. O que é guardar um mandamento, gente? É guardar a palavra. E não é guardar e esconder, não. É guardar e praticar. Chegou um tempo da gente praticar mais a palavra. Fica em pé, igreja. Pode se espreguiçar aí. Se espreguiça mesmo, fica tranquilo, é isso mesmo. Amém? Se espreguiça para você acordar. Amém? Glória a Deus. Respira bem fundo. Amém? Espreguiçou? Está acordado? Amém? Pode sentar. Eita, Jesus. E por último, mas não menos importante, na estação que nós vivemos, nós precisamos aprender a obediência. Sabe que obedecer ao Senhor, quando nós guardamos os mandamentos dele e praticamos, nós estamos obedecendo a Deus. E quando não acontece isso, nós já vimos várias vezes, com várias histórias, que o fim dessa pessoa não é muito legal, né? Porque existe o quê? Se lembra um tempo e um modo para todas as coisas? Você e eu, às vezes, nós queremos sair de determinadas estações, amém? Mas esquecemos que aonde nós estamos, nós deixamos para trás. Eu achei muito interessante o que o pastor estava falando hoje. Nós deixamos para trás algumas coisas. A dracma perdida. Amém? E às vezes, uma das coisas que nós deixamos para trás e ficamos esquecidos é de obedecer. Poxa, aí que eu jamais faço isso. Às vezes fazemos isso inconsciente, meus irmãos. Não é verdade? Amém? E Deus nos chamou para obedecermos. Eu queria que você fosse ali. Em Provérbios, capítulo 4. Amém.
Glória a Deus. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único, diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Assim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu. Ouve, Maria. Ouve, José. E aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Para aqui. Ouve. Nós lemos um versículo: atenta para as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E obedece. Gente, tudo que Deus mandar a gente fazer, não questiona. Não fica permitindo com que tua mente coloque obstáculos para o agir de Deus. Simplesmente faça. A gente estava conversando ontem sobre criança. E sabe que uma das características de uma criança é ser simples. Se você disser que essa cor é cinza, amém? Ela vai receber isso como uma verdade. Ela vai acreditar. Ela vai aceitar. Ela tem um coração ensinável. E eu meditando um pouco, vou compartilhar com vocês sobre criança. E Deus falou assim: ela é como um livro em branco. Porque ela está o quê? Em crescimento. Tudo aquilo que ela receber como instrução vai ficar guardado. E sabe que quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, a nossa história, o passado foi apagado e foi escrita uma nova história, baseado naquilo que Deus falou para nós. E sabe que nós estávamos como um livro em branco. E o Espírito Santo, com a palavra de Deus, começou a colocar impressões dentro de nós. Mas sabe que para isso acontecer, a gente precisa estar o quê? Com o coração aberto. Sabe que Deus falou certa vez: olha, não endureça o teu coração. Ele falou para Israel: Israel, não endurece teu coração. Não perde o melhor de Deus para a tua vida. Estou falando para vocês agora. Não perca o melhor de Deus para a tua vida. Sabe que o tempo que você está vivendo hoje pode estar muito bom, mas o tempo que Deus tem para você é muito melhor. E você e eu precisamos alinhar esse tempo. A gente sabe que existe um tempo cronológico, mas existe o tempo de Deus. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo cronológico. Mas sabe que Deus, para Deus, um dia é como o quê? E 1000 anos como o quê? Um dia. Existe um tempo. E nesse tempo você precisa ter prioridade. E enquanto você espera que algumas coisas aconteçam, eu falo agora individualmente, como pessoa, como servo de Deus, como filha de Deus, filho de Deus. Você precisa estar o quê? Buscando ao Senhor com prioridade nele. Foca nele, gente, foca nele. Amém? Buscando ao Pai de todo coração, guardando o seu mandamento, não se inquietando. Às vezes ficamos tão inquietos, e como será, Senhor? A gente não precisa saber como será. No tempo certo, Deus vai revelando as coisas para nós. E Ele fala que o homem espiritual vai discernir essas coisas. Porque ele vai estar na mesma sintonia do Espírito. Vai estar buscando as coisas espirituais. E não as que são aqui desta terra. Colossenses 3. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são desta terra.
Você quer discernir o tempo que você tem vivido como pessoa? Busca as coisas lá do alto. Busca do Senhor. Procura conhecer a vontade do Senhor. Efésios, vamos lá. Versículo 15, no capítulo 5. Portanto, vede, o pessoal está abrindo. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécio, ou seja, sem entendimento, sem conhecimento, sem discernimento, sendo ignorante, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para a gente finalizar, ele fala o quê? Olha, reprova essas coisas que vocês têm visto. Não seja cúmplice das obras das trevas. Tudo que você tem visto ao teu redor, reprova, se posiciona. Mas ele não termina por aí. Ele diz que nós precisamos, para este tempo, remir o tempo que nós estamos vivendo, aproveitar. E ele fala como nós devemos. Existe um modo para a gente aproveitar esse tempo. E não é perdendo tempo com coisas que não vêm do Senhor. Mas é o quê? Buscar e compreender a vontade do Pai. E ele fala, não vos embriagueis com vinho. Você tem ouvido e eu tenho ouvido tanto essa palavra. Não deixa com que as coisas deste mundo entrem no teu coração e possa penetrar e fazer com que essas coisas rejam a tua vida. Mas o quê? Começa a fazer uma coisa diferente.